Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós recebemos aqui hoje o José da Silva Filho, que nós chamamos de Zé Silva, bem brasileiro, né? Zé Silva. O Zé Silva é o coordenador da cidade Ozanam, uma instituição que aqui em Pará de Minas faz um bem enorme, tanto em Pará de Minas como na região. A cidade Ozanam abriga diversos idosos, doentes, é um trabalho vicentino e ele agora está vencendo mais um período de coordenação, mas continua porque é uma vocação, né? Ô Zé Silva, quantas pessoas tem lá na cidade Ozanam? Nós temos hoje 59 idosos, né? Estamos já com mais um idoso para ser acolhido, precisamente vai ser no início de janeiro, então nós vamos ter 60 mais ou idosos. menos. 60 idosos. 60 idosos. Desses 60 idosos, é claro que nem tudo você vai saber de cabeça, mas não importa. Quantos estão acamados dependendo de uma assistência quase que integral? Olha, se a memória não me trair, são 3 idosos que Nesse estado. Usam sondas. Usam né? sondas e tal. E a cidade Ozanam hoje, ela tem um trabalho imenso, depende da ajuda de todos. A cidade Ozanam faz um bem muito grande aqui na cidade. E é claro, ali tem nutricionista, psicólogos, voluntários, pessoas que ajudam de um jeito ou de outro. Eu imagino que deve ter ali em torno de umas 250 pessoas envolvidas no trabalho vicentino ali, direto e indiretamente, mais ou menos, não tem? Perfeitamente, padre. Nós temos, assim, contato com essa colaboração, né? Dos vicentinos, voluntários, né? Agora mesmo nós estamos com a necessidade de um fisioterapeuta, porque a nossa fisioterapeuta pediu demissão, né? E nós aguardávamos, né, a alocação de um profissional por parte da prefeitura, mas infelizmente está havendo uma demora, então nós somos obrigados, né, por força de lei e de estatuto, a providenciar a contratação de um novo profissional da área de fisioterapia. José Silva, no trabalho ali junto com o idoso, com o doente, com o carente não é só nem de dinheiro, é o carente de afeto, afeto familiar e tal. Algumas vezes você já chorou? Olha, padre, eu não vou dizer para o senhor que eu chorei, mas que eu emocionei, que num abraço que a gente dá num idoso, numa idosa, e uma idosa chega para mim e fala assim, olha, eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você, sabe? Estou um pouco emocionado, porque a gente não, sinceramente, a gente não espera, né? Naquele abraço que a gente dá no idoso e naquele carinho que a gente faz com ele, a gente não espera uma retribuição, né? A gente percebe mesmo realmente a extrema carência que existe deles por não ter uma família próxima, né? Então, nós somos esses seus familiares, né? Nós somos a extensão das suas casas. Então, a gente percebe nessa carência o quanto a gente é querido, né? Você está muito perto de um drama familiar. Sim. Porque às vezes o idoso fica meio abandonado, meio sozinho, não é só porque a família é má. Vamos imaginar assim, o casal tem um filho só. O filho mora lá em Roraima, por motivo de trabalho, já está casado, tem família. E o idoso acaba ficando sozinho. Sim. É difícil, né, Zé Silva, essa realidade do idoso? A gente tem preocupado bastante com essa situação porque a velhice está cada vez mais acentuada, né? A população tem vivido mais tempos graças à nossa medicina, né? E então exige cada vez mais da nossa sociedade essa preocupação constante com o idoso, né? E a gente percebe que realmente com essas famílias tão pequenas, a necessidade de atenção para o idoso tem só aumentar, né? E tem também o descarte, Zé Silva. Você percebe o descarte? Algumas famílias querendo praticamente descartar ou desovar o idoso lá na cidade Ozanam? Com certeza, padre, quando a gente vai fazer a visita de sindicância, a gente percebe isso. Infelizmente, a gente percebe. Você podia falar alguns casos para nós, sem citar nome de ninguém, mas falar algumas realidades assim para a gente, só para ilustrar para o nosso ouvinte entender? Olha, a gente percebe essa questão de descarte, porque a gente vê que tem familiares, tem filhos, né? Às vezes tem sobrinhos, mas ninguém quer tomar conta deles. Ninguém quer ter esse trabalho
né? De estar ali em Ele volta. passa a ser um peso. É um peso mesmo. É um peso mesmo. A gente sente até, né, essa situação na pele, porque a gente está ali de frente, né? Eu já conversei com um idoso uma vez que ele disse para mim: tem 60 dias que eu estou aqui, eu tenho 7 filhos, nenhum dos meus filhos me visitou. Isso é o que você mais ouve, pelo jeito. De vez em quando a gente depara com uma situação dessa, que a gente tem que ter, por força de estatuto, um controle das visitas, né? Porque apesar de estarem institucionalizados, a lei é muito clara. A família ainda é a responsável pelo idoso, né? Então nós temos que fazer um acompanhamento constante das visitas, porque nós temos um controle. E às vezes tem casos que a idosa, já aconteceu isso, chegar perto da gente: olha, tem 2 meses que a minha filha não me veio me ver, né? Aí vocês têm que ligar para o filho: ô, você esqueceu sua mãe? Né? Então nós tivemos Duro, né? É duro. É duro. Porque alguém que não é da família, não é nada, tem que ligar para o filho e falar: escuta, você esqueceu da sua mãe? E ela chora, né? Quando fala isso com a gente, né? Que a filha não vai vê-la, é o caso. E aí a gente liga, e no caso eu tive que intervir, porque a ligação do funcionário não estava resolvendo. Eu tive que intervir e falar que se você não for fazer a visita, nós vamos ter que recolher a promotoria de justiça para que acione você. E tem que ir no juiz para obrigar um filho a visitar a mãe. Isso. Ou o pai. Infelizmente. Vocês estão percebendo? Nós estamos discutindo que é o fracasso da nossa sociedade. Não é a cidade Ozanam. É a maneira como nós relacionamos com os extremos da vida. Sim. Com a infância e com a velhice. Né? Numa sociedade de mercado como a nossa, as pessoas valem quando elas estão produzindo. É isso aí. Parou de produzir para o mercado, ela passa a ser um peso e as pessoas tendem a descartar. A cidade Ozanam faz esse trabalho de amor, de caridade, de ajuda, de apoio, mas lá não pode ser um depósito de idoso. Não. O ideal seria que não precisasse de uma instituição assim. Que os idosos pudessem envelhecer naturalmente no seio de suas famílias. Isso mesmo. Mas isso está longe de acontecer, né, Zé Silva? Olha, padre, eu não sei, o senhor pode até me ajudar nessa parte. Como nós éramos um país mais ruralista, né, nós tínhamos os nossos avós que viviam e morriam nas roças. Não é? Nas nossas casas. Nas nossas casas. Né? Por quê? Porque tinha filhos, muitos, e ali todos repartiam na ajuda. Um pouquinho da tarefa, né? E os filhos que casavam ficavam ali ao redor, né? Então a tarefa era dividida. Mas infelizmente com a evolução industrial, todos tiveram que vir para a cidade, né? Questão de sobrevivência mesmo. E a cidade deveria ser um local que as pessoas estivessem mais próximas umas das outras. E, pelo contrário, estão mais longe. Cada vez mais longe, né? Infelizmente, as tecnologias vêm para nos ajudar numa parte, mas de outra parte... Você sabe, também nós não entendemos muito o que passa com o idoso. Acho que a nossa sociedade não está preparada. Um dia eu tive que falar com um filho que ele dizia para mim: mas eu ligo para minha mãe, ela nunca me atende. E eu disse para ele: você sabe que ela está surda? Acontece. Verdade. Acontece. O idoso ele vai perdendo a audição, a visão, o reflexo, não é? A capacidade, a rapidez de raciocínio. E muitas vezes a gente quer que o idoso tenha a mesma rapidez do que os jovens, né? Quem quiser ajudar a cidade Ozanam, gente, ou qualquer instituição, você que mora aí em outras cidades, todo lugar tem o Trabalho Vicentino. É um trabalho criado por Frederico Ozanam, inspirado na obra e na vida de São Vicente de Paulo. Então você pode fazer o bem. O idoso, às vezes, ele que está lá na cidade Ozanam ou numa instituição assim de longa permanência, ele não precisa só de fralda descartável, de remédio, de comida. Ele precisa de abraço. E esse abraço falta tanto, né, Zé Silva? A gente tem procurado, né, disseminar junto aos nossos funcionários que o salário, às vezes, não é lá grandes coisas. Infelizmente, o momento... É difícil fazer o bem. Não é? Mas nós pedimos para eles que esse lado vocacional, né, esse lado amoroso, caridoso, né, para que abrace, né, o nosso idoso, que dê mais carinho, dê mais atenção. Né? É isso que a gente tem procurado repassar aos nossos funcionários, né? E a gente espera que possa cada vez mais, né, o nosso ambiente
de trabalho, nosso ambiente de acolhida ao nosso idoso seja cada vez melhor. E quem quiser fazer uma boa ação, pode ligar para o número 3236-7106 ou 3231-1669. A gente vai colocar aqui na tela para você poder ver. Um abraço carinhoso, Zé Silva. Parabéns, viu? Muito Eu obrigado. admiro muito o trabalho, sou um parceiro, pode contar com a gente. Nós vamos dispensar. Nós estamos aí para isso. Acho que nós temos que abraçar os nossos idosos, as pessoas que precisam de nós. E religião, para mim, que não vai pelas mãos, que não tem uma atuação, ela vale pouco. Verdade, para Religião não pode ser só da boca para fora. Nós queremos aproveitar a oportunidade, né, para agradecer a todos, né, que de uma maneira ou de outra colaboraram durante todo esse ano 2017 com as nossas obras, né? E queira Deus, né, que vocês estejam com a gente nos próximos anos. Muito obrigado. Nós falamos com José Silva, coordenador da cidade Ozanam, aqui em Pará de Minas. Um abraço.